Olá, hoje eu quero falar sobre liderança, aproveitar as situações corriqueiras que acontecem aqui comigo no dia a dia e compartilhar com vocês sobre esse tema que é tão importante, liderança. E liderança nada mais é do que saber lidar com pessoas. E todo líder, toda pessoa que quer ser bem-sucedida na vida, que busca ou almeja, tem um pouquinho de ambição na vida, que queira algo mais, ele tem que saber liderar. E saber lidar com pessoas é você saber lidar com pessoas de diversos, como é que eu posso falar, perfis de caráter. E uma outra coisa que para mim pega muito, que é extremamente complicado, é a dificuldade que eu tenho porque eu trabalho com outros países. Então eu tenho uma diversidade cultural muito grande. No Brasil, a gente tem uma influência muito grande dos Estados Unidos. Então eu falo que a mentalidade brasileira ela é bem americanizada. Principalmente em cargos mais altos, funciona muito bem a questão da meritocracia, que você consegue trabalhar por resultado, por rendimento, por premiação, ou até um bônus ou algo desse jeito, e aqui não. Aqui na Alemanha o foco é um pouco diferente, aqui nós temos que trabalhar, existe uma cultura que vem de berço, que já vem da escola, onde as pessoas são preparadas para o mercado de trabalho. Então, esse mindset focado de trabalhar, de ser produtivo, então aqui realmente o engajamento é maior, na Alemanha tem engajamento maior e a responsabilidade do funcionário é muito maior, tanto que uma das coisas que mais chama atenção quando as pessoas vêm visitar a nossa empresa aqui na Alemanha, eu vou dar um exemplo para vocês, é a parte de estoque. Então, se você pegar o meu estoque hoje, ele é aberto. Então, os meus funcionários, a parte de produção, eles têm acesso digamos, a linha de montagem ela abre, então eu tenho, são as moças que coordenam a parte quando abre um pedido, exemplo, ele abre no sistema e eles têm que buscar do estoque e aí a gente tem umas linhas, uns boxes de produção, e todos têm acesso a esse box, então às vezes é uma peça que faltou algum item, todo mundo tem acesso, para quê? Para ganhar agilidade. Se fizesse isso no Brasil, com certeza ia sumir muita coisa, porque só em estoque de peças eletrônicas a gente deve ter mais de 400 mil euros de peças lá, e ninguém pega. Então, você vê que não tem a questão do roubo lógico. Por quê? Porque a lei aqui funciona, se for pego também o cara sabe que o BO é grande, ele vai se ferrar, porque aqui a lei funciona, mas questão de caráter de berço também e comprometimento, eu acho que envolve isso também, não passa na cabeça do cara roubar. Então, é lógico, à medida que a empresa vai crescendo, nós estamos trazendo pessoas de outras culturas, você vai notando que isso também começa a tornar um problema, e isso você tem que aprender a fazer a gestão disso. Mas o que eu quero passar para vocês é saberidade de liderança. Então, isso é uma curiosidade que eu passei para vocês nossa interna, mas ao mesmo tempo eu vou dar um exemplo no desenvolvimento aqui, no setor de desenvolvimento, eu tenho pessoas extremamente competentes, com um nível acadêmico muito alto e salários bons. Então, o foco deles não é premiação. O foco ali está saber fazer o reconhecimento. Como que eu faço o reconhecimento? Então, as patentes, quando eu vou fazer uma patente nova, o registro da patente sai em nome de quem criou. Então, lógico, a empresa, a Octagon, ela é a proprietária da patente, mas o criador, o que desenvolveu o projeto, o pai da criança, eu deixo registrar em nome dele. Por quê? Porque eu acho isso importante, é você valorizar a pessoa. E eu noto como isso é importante, principalmente para quem é uma pessoa de desenvolvimento, ter o nome dela ali registrado. E se é algo realmente assim fora da curva, aí você tem que pensar em algum rendimento para frente, que é uma das coisas que eu penso em fazer aqui, que a gente está desenvolvendo algumas patentes. Eu cheguei para o pessoal e falei, vamos fazer o seguinte, então vocês já estão perto da aposentadoria, que tal se a gente desenvolver uma patente, um produto ímpar, e aí você tem perspectiva de futuro, de uma aposentadoria melhor e tal, aí você consegue, mas é extremamente complicado. Por quê? Porque elas são pessoas movidas por outro perfil. No Brasil, a necessidade básica ela fica mais fácil, porque em cima de premiação e resultado você consegue fazer o troço andar. Aqui não. Então, o trabalho em equipe ele é muito complexo. A gente vai escutar muita gente falar em várias lideranças, em vários aspectos técnicos, mas o que eu aprendi é o seguinte, é você entender por caráter e você conseguir fazer uma leitura. Então, principalmente para se você quer fazer o trabalho de liderança, você devia fazer pelo menos alguns cursos, faça um treinamento de coaching. E é legal você fazer o treinamento de coaching, porque não para você, só para você, mas para você entender como funciona, para você poder ser um coaching dentro da tua empresa. Você tem que entender como funciona isso. Como que você vai liderar as pessoas? Você tem que entender os perfis comportamentais das pessoas. E isso é fundamental. Eu tenho uma pessoa aqui no departamento de compras que é uma máquina. O cara faz tudo. O cara é produtivo, produtivo, produtivo. Só que ele chega a ser cansativo. Por quê? Porque ele quer resolver. E se o cara não resolve, ele é daquele que faz.
e às vezes ele também atropela. Então eu tenho que ter gente coordenando ele o tempo todo. E o cara é uma máquina de produção, só que se deixar ele faz virar o caos. E aí você tem que ter um cara organizado ao lado dele. Então eu ponho uma pessoa organizada junto. Notei esse perfil hoje, pela manhã, por isso que eu estou fazendo esse vídeo, você vê com ele, ó, eu coordeno o cara lá, meu. Porque esse cara aí deixa todo mundo louco. Então, essas situações são situações diárias que você como empresário, você acaba passando. Desculpa, tô com a garganta seca, tá um calor hoje, 30 e poucos graus aqui. E com isso faz com que você aprenda a amar também o trabalho com pessoas. E aí, liderança é isso, o que eu comento com o pessoal, quando você começa a trabalhar com liderança, quando eu entrei na Octagon, eu entrei no departamento comercial. E eu entrei aqui como um mero vendedor. Eu era para vir para assumir a América Latina. Esse era o convite do meu papel, a função. Só que, eu lembro até hoje, no dia que eles fizeram a entrevista, o cara perguntou para mim, como que você se vê aqui no futuro da empresa? E a resposta foi clara, eu me vejo no teu lugar. E era o diretor da empresa que estava me entrevistando. Daí ele, como assim você se vê no meu lugar? Eu falei, eu me vejo como diretor da empresa. Daqui a alguns anos você vai ter que dar alguma função que vai ter algo maior e eu quero estar na tua cadeira. E ele deu risada, nunca ninguém foi tão ousado e tal, deu risada e tal, mas ele não sabia que eu estava falando sério. E eu, quando eu entrei aqui, eu comecei a trabalhar com mindset de dono da empresa. E quando você entra com mindset, que eu sempre falo de você trabalhar como... é uma questão de princípio, eu vou falar muito disso em muitos vídeos meus, você vai me ver falando sobre isso. E em Apocalipse, na Bíblia, fala sobre rei e sacerdote, que Deus nos colocou como reis e sacerdotes. E eu sei que muita gente lê as coisas e passa para mim, não, eu tomei isso como uma verdade. Então eu entro com uma posição de rei, de governo, e sacerdote como servir. Então você serve aos outros, mas sempre com uma posição de governo. Você sendo governo, porque na vida é sempre assim, ou você governa ou você é governado. Não existe separação, sempre é isso. E aí quando eu entrei na empresa, o foco meu era o quê? Eu entrei como governo. Então desde o início eu já era líder, mesmo que eu não tivesse o título de liderança, eu já liderava a empresa. Tanto que quando aconteceu o processo de compra, lá na frente, um dia eu vou gravar um vídeo só sobre isso, mas quando eu fui comprar a empresa, o que aconteceu? Eu não precisei me desenvolver como líder, porque a equipe toda já me via ali como líder. O cara entrou como vendedor, pum, alguns anos depois estava como dono da empresa. E como é que eles aceitaram isso? Simples, porque desde o início eu já tinha o papel de liderança. Eu já era visto como um líder, eu já puxava o papel como líder, eu era o cara mais engajado, o cara que tinha mais pegada, e as pessoas notam isso. Você não precisa ter o cargo para liderar, você pode ser um líder por essência. E aí que tá, é isso que eu quero colocar para você. Liderança você aprende, você desenvolve. Então é importante você assistir um vídeo como esse, por quê? Porque isso vai te abrir a cabeça, você vai começar a pensar. Então quando você entra, primeira coisa, pode ser engraçado, mas quando eu entro, eu sempre penso, onde eu vou, independente de uma negociação, onde eu estou entrando na posição de governo, você vai aprender leitura, aqui ó, posição corporal, linguagem corporal, olhar, conduta, você domina a técnica de linguagem, você sabe aumentar o tom de voz, colocar pressão quando você está falando sério, ou você sabe ser brando, tranquilo, você sabe ser gentil, você tem que saber usar quando que você vai fazer isso, tudo isso é prática, e leitura e conhecimento. Então, liderança eu gosto de dizer assim, é uma arte, é igual vender. Você tem que se informar, você tem que buscar conhecimento e treinar. E liderança, para mim, tem muito a ver com inspiração, mas eu sempre falo, o cara que só inspira, que motiva, ele acaba passando sei lá, como é que a gente pode fazer um líder de torcida? Porque, na verdade, o que você tem que conseguir fazer é pegar um grupo de pessoas em prol de um objetivo e dentro de um período específico. Nada que mais é do que você bater metas. Então você tem que pegar a tua equipe e conseguir fazer chegar num objetivo. E fazer isso como um time. E isso eu acho muito interessante. Eu estava assistindo, inclusive, no Netflix, tem um documentário sobre vários treinadores. Eu achei muito interessante. Principalmente eles falando... Tem um treinador que fala exatamente quando ele colocou o Cristiano Ronaldo no início da carreira. Explicar para uma estrela que ela só vai funcionar se toda a equipe trabalhar em conjunto. Senão não adianta ela ter uma estrela brilhando. Se os outros não cooperarem, não funciona. E isso é o trabalho de liderança. O trabalho de liderança é você fazer um time, todo mundo trabalhar unido, você conseguir criar isso. E aí você tem que ter uma cultura forte. O líder inspira isso, o líder traz isso é diário. É você que traz o ritmo. Daí eles falam, mas o líder é aquele que chega primeiro, é aquele que chega... Sabe, a questão, a gente entra numas características, tem que ser chegar antes do horário, aí o cara fica naquela, não tem nada a ver com isso. O cara, ele vai olhar, ele tem que olhar para você e pensar assim, eu quero ser como esse cara aí. Eu quero chegar e ser igual a esse cara aí. Pô, como é que esse cara fez? Eu vou te dizer, eu sou um cara extremamente simples.
E aí eu tô aqui na Alemanha, tenho uma empresa, hoje é até engraçado para mim, às vezes eu converso com o pessoal, quem é de um vínculo mais próximo meu, principalmente de infância, o cara às vezes nem acredita, pô, como é que o André chegou na Alemanha e comprou uma empresa? Mas é simples, é mindset, é postura, é você entender isso, você olhar lá na frente e começar a viver hoje desse jeito. Então o vídeo de hoje é uma inspiração para você, é para você pensar sobre isso, é para você também focar onde você quer chegar, o que você quer fazer dentro do toque, se você é um empresário, independente se você é um gerente de uma empresa ou se você é um funcionário, é igual, é a mesma coisa para mim hoje. O que eu tenho como meta, que eu falo para minha equipe, nós temos um alvo. Qual é o alvo? Eu estabeleço um alvo. Esse alvo de faturamento, às vezes, existe um degrau, preciso chegar lá, mas eu já começo a me modelar, eu vejo as pessoas que caminham, que estão nesse nível, e eu falo, eu vou começar a viver igual. Então eu sempre dou um exemplo. Para mim ainda é uma distância muito grande. Então eu tenho pessoas do meu vínculo de relacionamento que são bilionárias, só que quando eu falo em euro. E o bilhão em euro é muito longe para minha realidade. Por quê? Porque o bilhão é algo que está aqui. Aí o que eu faço? Eu tenho um relacionamento com eles que eu preciso entender isso, eu quero conhecer isso. Então eu sempre procuro pelo menos estar 2 a 3 vezes no mínimo por ano com eles, para ter um tempo com eles. Mas aí eu tenho pessoas que faturam 500 milhões de euros e tem aqueles que faturam 100 milhões de euros. Minha meta está aqui, está mais perto disso. Então eu quero chegar onde? Nos 100 milhões. Como que eu faço para chegar nos 100 milhões? Existe um caminho para percorrer para chegar nos 100 milhões de euros. E aí eu começo a viver como se eu já estivesse buscando um mindset igual a essas pessoas. Porque uma hora vai chegar lá. É só uma questão de tempo. Você tem que ter o processo para chegar lá. Mas é um mindset, é tua cultura, é liderança. Eu tenho que formar uma equipe, eu já começo a planejar, eu começo a olhar o cara que está fazendo... Por quê? Porque quando você vai ver, você chegou lá. É simples, não é complexo. Então, liderança é isso, é inspiracional, é você chegar, você conseguir ver. Então, hoje eu tenho pessoas aqui internas que, assim, eu sou o cara que vai lá na frente, que vê e tal, mas o processo do dia a dia eu não faço. Eu sou extremamente péssimo em conclusões de tarefas rotineiras. Então, eu estou formando uma pessoa para ser COO aqui dentro da empresa. Por quê? Porque esse diário, o processo, o interno, ele cuida. Eu faço de dentro para fora, mas aí você leva um tempo. Para a tua empresa ter uma estrutura dessa. Hoje tem o diretor comercial, eu tenho para cada departamento eu tenho uma estrutura, mas no começo eu não tinha. Quando eu comecei com 14 funcionários, o que era? Eu tinha que fazer tudo quase. Você trabalha muito mais. Então, à medida que você vai crescendo, você vai meio que sendo um maestro, você vai organizando o negócio, e aí você vai fazendo network, você vai aumentando o teu network, tem um nível de contato, e liderança é isso. E aí você vai trazendo gestão para a tua gestão das pessoas. Eu gosto de desenvolver pessoas internamente. Aí vai do perfil de cada um. Eu acho mais fácil. Mas a parte de liderança, para mim, está tudo linkado. Liderança, gestão, visão, está tudo num processo só. E se você gostou desse vídeo, mais uma vez, compartilha, coloca as tuas dúvidas. É importante ter os comentários lá, que daí eu consigo entender o que vocês querem ouvir. Posso compartilhar algumas coisas aqui de gestão da Alemanha também, que é um pouco diferente do Brasil. E coloca, se você tem experiência de gestão de liderança, coloca aí tua opinião também, é válida, que eu sempre falo... para nós é interessante isso que eu tenho aprendido, que é o seguinte, às vezes você tem alguns conceitos que você coloca como uma verdade absoluta na nossa vida. E nem toda certeza que nós temos é verdade. Então, às vezes, hoje eu tenho uma certeza e eu vou ter compartilhando o que eu acho. Mas daqui a pouco você me fala um negócio e fala, pô, realmente é diferente. E eu sou muito aberto para isso. Então, isso é uma outra coisa. Não coloque... Fique atento. Nós temos algumas coisas que nos travam, às vezes, por causa desses conceitos, que a gente acha que isso é certeza, mas nem é. E às vezes a verdade por trás é muito diferente. Então, coloca nos comentários, acha legal essa interação. Se você gostou desse vídeo, compartilhe com outras pessoas. Curta, que isso é importante para o engajamento. É isso aí, vem comigo que juntos nós vamos fazer acontecer. Aquele forte abraço.